Olha que interessante. Ele também fala que a gente pode criar objetos que são invocáveis, ou seja, eu posso pegar esse meu info aqui e criar, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um diretório aqui dentro do meu projeto que são minhas ações. E aí eu tenho uma classe chamada delete old logs, por exemplo, né? E essa classe, ele tem um método invoke que ele vai ir lá e deletar logs antigos do meu banco de dados. Então aqui, ó, deletei logs antigos do banco de dados, tá? Então a gente pode utilizar isso aqui aqui dentro. Então, ó, new delete all logs, tá? Vou tirar esses caras aqui por enquanto e vamos ver o comportamento. Vou rodar o run. Olha lá. Então ele funciona também utilizando qualquer classe que tenha um invocable, que seja invocável, tá? Beleza? O que mais a gente pode fazer? Né? Olha aqui, ó. Schedule Artisan Commands. Então, se eu criar um comando, se eu vim no meu projeto, opa, deixa eu subir ali. Então, make command start development. É um comandinho que eu estou trabalhando recentemente, muito legal, por sinal. E eu tenho um comando aqui, ó. Eu vou colocar aqui dev, ó, rodei o meu comando. Aí eu posso, como é que eu chamo um comando aqui? Utilizando o método comando, né? Eu vou chamar o comando dev a cada minuto. Então vou rodar o schedule run. Aí vocês vão ver que eu rodei o comando, né? A mesma coisa, eu posso criar um job. Make job. Vou imaginar my first job, tá? Eu vou lá no meu job, vai ter o construct, vai ter o handle e info, rodei meu job. Então eu vou... Eita, esqueci de voltar lá no nosso kernel. Eu vou colocar ele aqui. Então, ó, eu vou rodar um job. Qual que é o job? New my first job. Beleza? Vou dar um schedule run. Olha lá, rodei meu comando e rodei meu job, já que eu deixei os dois. Tá? Lembrando que a ordem aqui é a ordem que ele vai de fato executar, né? Então, se eu pegar esse cara e mudar, ele vai rodar agora o meu job e depois o comando. Beleza? Então, eu quero mostrar para vocês essas possibilidades de como o que você pode rodar. Então, você pode rodar uma closure. O que é uma closure? Uma função direta. Né? Você pode rodar uma classe que é invocable, ou seja, que você implementou um método underline invoke. Você pode rodar um comando, né? O mesmo comando que você rodaria no seu artisan, né? Aqui, ó, a dev, né? Ó, tô rodando meu comando. Ou você pode rodar um job, né? É claro que a vantagem do job, qual que é? Ele vai para a fila, como a Jaque bem respondeu ali nos comentários, que essa é a maneira como a gente libera o nosso scheduler para poder executar rápido, né? Então, por exemplo, olha aqui, eu vou lá no meu job, vamos imaginar que esse job ele demora 6 segundos para rodar, né? E nesse caso ele ainda está rodando como sync. Então eu vou dar um run, olha lá, ele vai ficar preso 6 segundos no job para depois executar o meu comando, né? Então eu não quero esse tipo. O que eu faço? Eu acabo utilizando, aí eu jogo para a fila de fato utilizando o Redis, né? Olha lá,
Se eu usar o Redis nesse caso, eu dou um schedule run. Olha lá. Olha a diferença aqui, gente. Deixa eu baixar aqui. Olha aqui que interessante. Sem jogar para fila, o meu job ficou preso, o meu scheduler ficou preso por 6 segundos. Jogando para fila, ele liberou na hora. Na hora. Instantâneo, né? Então aí você pode ver pelo comportamento aqui, o tempo do meu segundo comando foi rodado. Ó, eu comecei no segundo 18 e o segundo comando só vai rodar no segundo 24. Aqui os dois rodaram no mesmo segundo. Beleza? Então, você pode combinar essas estratégias se o seu programa tiver necessidade. Tá bom? Agora vamos